Está no ar o programa A Voz de Deus. Este programa tem a finalidade de levar até você hinos, orações e a pregação da Palavra de Deus. Telefone para contato 54 3321 0133 54 9995 6716. Quero convidar a todos vocês, ouvintes do programa A Voz de Deus, nesse momento, para nós ler a palavra de nosso Senhor Jesus, depois de ter ouvido os maravilhosos hinos e endereço das igrejas. Então, nesse momento, eu gostaria que você acompanhasse a leitura da palavra. Eu quero ler, antes de nós orar, São Marcos, no capítulo 16 e verso 15, onde a palavra de Deus diz assim, e disse-lhes, falando Jesus, estava dizendo isso aqui, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu quero que você incline sua cabeça e ore comigo nesse momento por um instante. Senhor Deus, nosso amado Pai Celestial, graça nós te damos nesse momento, Senhor, pela sua bondade e a misericórdia alcançada da parte do Senhor, que cada um que estará meditando juntamente conosco, na palavra de Deus, conforme ela é, que sejam abençoados por ti, Pai. Através dessa emissora, todos os milhares e milhares de ouvintes que estão à escuta desse programa, que seja uma bênção no lar de cada um, Pai. Eu te peço nesta hora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso eterno Deus, toma o controle de tudo, me dá unção para pregar esta palavra, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, nosso Deus. Amém. Bem, amados, nós lemos aqui Jesus dizendo que é para ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Nós temos também no livro de Efésios, no capítulo 4, e também no versículo 4 até o verso 6, aonde diz: há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação, Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, qual é sobre todos e por todos. E nós observando esta palavra, essas três escrituras que nós lemos aqui, duas escrituras, e mais uma em Hebreus, no capítulo que nós vamos ver, de Hebreus capítulo 6, aonde diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento e de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina do batismo e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e da do juízo. Isso faremos se Deus o permitir. Eu desejo falar com vocês um pouco sobre a unidade de Deus. A unidade. A palavra unidade quer dizer a qualidade de que é um único, Então nós observamos que eu quero falar sobre unidade, esse único Deus que está sobre a terra. Nós vemos três coisas, Vemos batismo, vemos rudimentos e vemos também sobre salvação de almas, São os três pontos necessários da salvação que uma pessoa precisa para enquadrar a sua alma: batismo, arrependimento e ressurreição. Então, dentro de uma visão bíblica, eu gostaria de comentar juntamente com vocês sobre a unidade de Deus,
No livro de Isaías, capítulo 43 e versículo 10, Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, nos disse: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Então é muito bom nós lembrar que quando a Bíblia fala, assim diz o Senhor, não é o homem falando, mas o Senhor falando, Deus falando, né? Então ela diz assim, assim diz o Senhor, né? Meu servo a quem escolhi para que o saibais, meu servo que escolhi para que o saibais e entendais e creais. Tá vendo? Que eu sou o Senhor. Então não era o Isaías falando, mas era Deus falando, que eu sou o Senhor, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Você está vendo? Nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Quem estava falando? Era Isaías ou era Deus? Era Deus. Então Deus estava falando que antes dele não havia um Deus e depois nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu quero que você observe em Mateus, no capítulo 1 e no versículo 21, falando a Maria, o anjo Gabriel falando a Maria, e ela dará luz ao filho, está vendo? E lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Agora, eu quero te perguntar e meditar à luz das Escrituras nesta hora. Isaías, 712 anos antes de Jesus, estava Deus falando através de Isaías que não haveria um Salvador. Não existiria outro Salvador. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Como Jesus apareceu agora, Maria dando luz a esse filho, e ele era um Salvador. Então, como se entende, amado, isso aqui? Jesus é o Salvador. Então, eu estou entendendo dentro das Escrituras que Jesus e aquele que falou através de Isaías é o mesmo. Você está vendo? Mateus 28, versículo 18, nós encontramos quando Jesus, depois da sua ressurreição, Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então esse Salvador que salvava lá atrás, quando ele falou através de Isaías, Jesus veio sendo Salvador. O anjo Gabriel disse para José que Maria ia dar luz ao filho e ia colocar o nome dele Jesus, porque ele salvaria seu povo dos seus pecados. Então esse poder que estava lá atrás, ele está nas mãos de Jesus. Mateus 28, versículo 18. E Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então foi exatamente nesse tempo que céus e terra se abraçaram e Deus teve acesso para com o homem. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 16, nós encontramos que aquele que tem ele só a imortalidade. Quem tem a imortalidade? É Jesus, né? Habita na luz inacessível. Que é inacessível? Aquele que as pessoas não têm acesso, aqueles que não têm par, é aquilo que ele só, não tem outro maior do que ele, só menor, maior do que ele não. Na luz inacessível, que nenhum dos homens viu, nenhum homem viu, você está vendo? O qual seja honra, poder, sempre eterno. Timóteo aqui está falando de Jesus, está falando desse homem chamado Jesus. João 3 e 19 diz que a condenação é esta. Ele vai dizer que tipo de condenação é. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está vendo? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Qual era que era a luz do mundo? Essa luz do mundo era Jesus. Mas os homens, por causa das suas tradições, por causa das suas crenças religiosas do dia, eles não aceitaram Jesus.
quando ele veio e se declarou que ele era filho de Deus, você vê lá em São João 6, quando ele se declarou sendo filho de Deus, ele foi abandonado. Você está vendo? Mas a 1 Timóteo 1,17, nós encontramos na Bíblia que diz: ora, o Rei dos séculos imortais, o Rei dos séculos imortais e invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Quem é esse Rei? Quem é esse imortal? Isso é Jesus. Nós temos conhecimento que a Bíblia, tanto o Novo que o Velho Testamento, apontava tudo para Jesus. Você está vendo? Esse Rei imortal. Por que Rei imortal? Porque Gênesis capítulo 1, meu irmão, nós encontramos que, no capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos que no princípio criou Deus todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu quero que você preste atenção que não era o Espírito dos deuses, os espíritos dos deuses, mas o Espírito de Deus, singular, não plural. O Espírito de Deus se movia sobre as águas, não o Espírito dos deuses. Você está vendo? E esse Espírito de Deus que se movia sobre as águas, João falou dele no capítulo 1 e versículo 1 também, onde diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você está vendo? E o Verbo era Deus. O mesmo que criou os céus e a terra, é o mesmo Verbo que estava com Deus, e esse Verbo era Deus, e esse Verbo é a palavra, é a mensagem, é a Bíblia em sua forma escrita na sua inspiração. Você está vendo? Então, em Jesus, nós olhando Paulo falando, que em Jesus, Paulo falando aos Colossos, em Colossenses 2,9, diz que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Não das divindades, irmão, mas a plenitude da divindade, no singular. Em Cristo, que é o mesmo Jesus, nós encontramos quem estava em Cristo. 1 Coríntios 5, versículo 19 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo. Então quero que você observe que Deus e Jesus são o mesmo, só porque o corpo chamado Jesus, aquele rapaz chamado Jesus, que foi chamado o profeta da Galileia, ele foi simplesmente o corpo de Deus na terra por quem Deus andou. Deus vestindo roupa humana, Deus falando como humano, Deus caminhando com pés humanos, Deus comendo comida humana, Deus em companheirismo com os homens, com os humanos, os homens, Deus companheirismo com os humanos através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, daquele corpo que Ele mesmo, Deus mesmo formou ali no ventre de Maria. Deus fecundou um óvulo ali no ventre de Maria, criou um corpo para vir aqui nesta terra. Então, em Cristo, 5 e 19 de 1 Coríntios, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Você está entendendo? Deus estava em Cristo, Deus estava em Jesus. Então Jesus era o corpo de Deus na terra, não os deuses, mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Agora, lá no Jordão, se houve daquela declaração feita ali naquele dia, em Mateus 3 e versículo 13, quando Jesus ia saindo das águas. Você está entendendo? Quando Jesus ia saindo das águas, o céu se abriu. Quer dizer que houve uma manifestação ali. E desceu, o céu se abriu e desceu sobre Jesus o Espírito de Deus em forma corpórea de uma pomba. E uma voz veio e disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Você está vendo? Eu quero que você observe que aí não está falando de três pessoas distintas da Santíssima Trindade, meu irmão.
Porque uma pomba não é pessoa, uma voz não é pessoa. Você está vendo? Um espírito não é pessoa, mas a pessoa de Deus estava em Cristo. E disse: este é meu filho amado, em quem me compraz habitar. Por que filho? Porque ele é nascido de Maria, ele é nascido em carne, mas dentro daquele filho estava todo o poder da divindade. Ali habitava corporalmente a plenitude da divindade, que é o Deus eterno, aquele Deus que fez os céus e a terra, estava aqui, nesse homem de 1,60 m de altura, chamado Jesus. Esse era o corpo de Deus, estava ali naquela hora. Este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Então ele deu essa declaração, que ele tinha prazer de habitar em Jesus, perante aquela multidão que estava ali. Mateus 17, Deus fez uma outra recomendação, ali no Monte da Transfiguração, quando ele tomou Pedro, Tiago e João, e foi e transfigurou-se diante deles, ali no monte. Ali desceu a nuvem, aquela coluna de nuvem, e cobriu eles. As vestes de Jesus se tornou muito brilhante, como nenhuma lavadeira na face da terra podia branquear uma roupa. E ali, quando estava Pedro, Tiago e João, que é esperança, fé e amor representando agora, estava também Moisés e Elias conversando com Jesus. Você está vendo? E uma voz novamente saiu ali da nuvem e disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Escutai-o, a ele ouvi. Você está entendendo? Então não existe outra maneira, outra válvula de salvação, outra maneira de se salvar, a não ser praticando a palavra, o ensinamento que Jesus deixou para nós praticar. Você está vendo? Ele não disse: esse é nosso filho, mas disse assim: este é meu filho amado. O único Deus que estava ali, apontando para aquele corpo chamado Jesus. Por quê que ele disse: esse é meu filho amado, ele ouvi? Porque Deus se fez carne para redimir. A primeira vinda de Jesus foi, amados irmãos, foi vindo em carne. A primeira vinda de Deus foi em carne. Para quê? Na pessoa de Jesus, para redimir, para derramar seu sangue, porque o Espírito não tem sangue, o Espírito não derrama sangue. Então Deus teve que se vestir de carne para derramar seu sangue, para nos remir, porque segundo a lei, todas as coisas eram purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, meu irmão. Você pode ler em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Então, como o sacrifício animal, ele veio até aí. Até Jesus vinha vindo ali no Velho Testamento, morria uma novilha, morria um bode, morria um carneiro, morria uma pomba, morria... Ali era tudo em favor das pessoas. Porque o sacrifício ainda não tinha sido aperfeiçoado ainda. Mas quando o sacrifício foi aperfeiçoado, que Jesus entrou em cena, que ele morreu por nós, os cabritos foram libertos, os bezerros foram libertos, as novilhas foram libertas, o ser humano foi liberto, porque o sacrifício foi aperfeiçoado uma vez por todas. Jesus derramou seu sangue para nos remir de todo o pecado. Por isso que ele veio a primeira vez para derramar seu sangue e remir a sua noiva. E ele veio pela segunda vez buscar a sua noiva, que ele redimiu e resgatou pelo seu próprio sangue. E pela terceira vez ele vem com a sua noiva para reinar no milênio por 1000 anos aqui na face da terra. Você está vendo, meu amado? Então por isso que cada voz que veio do céu disse que era para ouvir Jesus, sempre apontava para Jesus. Você está entendendo? Então não existe outra maneira de salvação fora de Jesus. Agora, ninguém pode aceitar Jesus sem aceitar a totalidade da palavra. Ninguém pode se aproximar de Jesus sem se aproximar da Bíblia. Ninguém pode vamos dizer, receber Jesus sem receber a palavra que ele deixou. Você está entendendo? Então nós observamos que essa declaração que foi feita ali diante de Moisés e Elias e Jesus, diante de Pedro, Tiago e João, nós ouvimos que isso aqui serve para mim, para você, para todos nós que vivemos na face da terra. Este é meu filho amado, escutai-o,
Escutem ele. Então, eu gostaria de voltar para vocês um pouco nas profecias de Isaías 7, verso 14. Nós encontramos que Isaías, inspirado por Deus, no capítulo 7, verso 14 de Isaías, nós encontramos dizendo assim, que o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Só que ali ele não traduziu nada, ele só disse que Deus só falou que chamá-lo pelo nome de Emanuel. Emanuel. Mateus capítulo 1 e versículo 23, o anjo Gabriel disse para Maria, dizendo o seguinte, e ela dará luz a um filho e chamá-lo pelo nome de Emanuel. Daí ele deu a tradução, o que significa Emanuel? Que traduzido quer dizer Deus conosco. Então aqui mais uma escritura, trazido através de do anjo Gabriel, vindo do céu, ele nos mostra que Jesus é Deus conosco, porque a palavra Emanuel significa Deus feito homem, significa Deus feito carne, significa Deus homem. Emanuel, Deus conosco, Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você observe, meu irmão, que não tem, biblicamente, 3 pessoas da Santíssima Trindade, narrado nas Escrituras Sagradas, você está entendendo? Você quer mais uma escritura? Está escrito em Isaías capítulo 9 e versículo 6, porque um menino nos nasceu, está vendo? Um filho se nos deu. Que coisa, ó. Um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então quem é Jesus? Ele é Pai e ele é Filho, e tem o Espírito Santo sobre ele, que é por isso que Senhor Jesus Cristo quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Você está entendendo? Por isso que quando uma pessoa vai receber o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ele tem que receber o nome de Jesus, senão ele não recebeu o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Pai significa Senhor, Jesus significa Cristo, Jesus significa o Filho, e Cristo significa o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo quer dizer Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Para cumprir Isaías 9:6, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Até Pai da eternidade Jesus é. Por que é Pai da eternidade? Porque ele é Deus. Toda a eternidade foi construída por Deus. Então Isaías capítulo 43 e verso 10, que nem nós lemos aqui antes, nós encontramos: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Está vendo? O meu servo a quem enviei. Você está vendo? Meu servo é quem escolhi, para que creais e entendais, e me entendais, que eu sou o Senhor. Você está vendo? E fora de mim não há Salvador. Né? Fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor imundo, e fora de mim não há Salvador. Que coisa tremenda as Escrituras na revelação. Como Jesus veio salvando então, se fora daquele que falou através de Isaías não existia Salvador? Se veio Jesus salvando ali em Mateus capítulo 1 e versículo 21, que ele salvará seu povo dos seus pecados, então porque Jesus é Deus em carne. Jesus é Deus em carne. Você está vendo? Jesus é Deus em carne, meu irmão. Apocalipse 4, nós encontramos, depois que João viu passar diante dele todas as eras da igreja, o que descansava sobre as eras e tudo, João foi vendo. João disse que viu uma porta aberta no céu, e viu um trono, e viu um assentado sobre o trono. Ele não viu 3 tronos e não viu 3 pessoas assentadas, mas João, Apocalipse 4, João viu um trono e viu um assentado sobre o trono, e em volta do trono tinha 24 tronos. Você está vendo? E esses 24 tronos são 24 anciãos, que são os 24 apóstolos e 24 patriarcas, profetas, os patriarcas lá do Velho Testamento. Você está vendo? São os 24, os 12 anciãos, 12 patriarcas.
se torna os 24. Você está entendendo? Por quê? Porque aquele que estava no trono é Deus, é o próprio Deus, né? Então João disse, eu vi um trono. Apocalipse 5, você vai ver que aquele que estava sentado no trono, ele tinha um livro na sua destra. E esse livro estava selado com 7 selos. E ninguém era digno de abrir o livro, de desatar o selo, abrir o livro e ler, e nem de olhar para o livro. Você está vendo? Mas, nós olhando ali no Apocalipse 5, a Bíblia diz que João chorou muito. E quando João chorou muito, porque ninguém viu que ninguém era digno de abrir o livro, então, amado, eu digo para você, a Bíblia diz ali, ó, então um ancião saiu e disse, João, não chores mais. Não chores mais, João. Eis aí o leão da tribo de Judá. Olha, que saiu para vencer e desatar o selo e abrir o livro. Quando João se virou para ver o leão, ele não viu mais o leão, mas ele viu um cordeiro, como havia sido morto antes da fundação do mundo. Então quem foi considerado Jesus? Jesus foi considerado o leão da tribo de Judá. Está vendo? Jesus foi considerado o cordeiro de Deus. Você está vendo? Então nós olhando para isso, amados, nós vemos que Jesus é Deus em forma escrita. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi, ele é o tudo para nós. Então Paulo conclui em 2 Tessalonicenses 2,16, dizendo, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. Você está vendo? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, 2 Tessalonicenses 2,16. Judas fala no seu capítulo, único capítulo que tem, no versículo 1, no versículo 25, ele diz, o único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo. Você está vendo? O único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo. Apocalipse 1,17, João disse, ele veio após mim. Você está vendo? Ele disse, ele pôs sobre mim a sua destra. Você está vendo? Ele disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que fui morto, mas agora vivo. Você está vendo? E aqui eu estou para sempre. Quem é que aquele que morreu estava vivo? Era Jesus. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o A, ele é o Z, ele é o tudo, ouvinte. Então, como nós podemos colocar Jesus em segunda pessoa da Santíssima Trindade? Não existe isso, amado. Por isso que eu quero te falar agora, que você acompanhe-nos nas próximas programações, que eu gostaria de falar para você profundamente o significado ou o porquê que Jesus é Deus. Porque Jesus é Pai. Porque Ele é Pai, porque nós precisamos, como lemos ali, em São Marcos capítulo 16, dizendo, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Agora esse batismo tem uma central nele, viu? Porque muitos batizam de diversas maneiras, né? Outros batizam de uma maneira, outros batizam de outra maneira, mas existe um batismo bíblico que nós lemos em Efésios capítulo 4. Há um só batismo. E esse um só batismo é em nome de Jesus Cristo. Você está vendo? É em nome do Senhor, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabe por quê? Porque Mateus 28, versículo 19, Jesus disse, ide batizar em nome do Pai. Agora, todo pai tem um nome. Vamos dizer, se a pessoa é José, o nome e ele é pai, o nome desse pai é José. Ele é um filho porque nasceu, teve um pai e uma mãe, mas o nome desse filho também ainda continua sendo José. Esse José tem um espírito, mas o nome dele não é pai, filho nem espírito. O nome dele é José. Então vemos que o nosso Pai Celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, o nome de nosso Pai do céu chama-se Jesus. Por isso que todas as pessoas devem receber este nome no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nas próximas programações, talvez domingo que vem, nós vamos meditar profundamente sobre o batismo verdadeiro das Escrituras. Eu quero já deixar você sobre aviso,
do que nós vamos, domingo que vem, falar sobre o batismo verdadeiro das Escrituras. Você está entendendo, meu irmão? Por isso que esse programa aqui, ele não é um programa assim, dizendo assim que é uma religião, não. Isso aqui é de volta à palavra original, para que você possa receber novamente a doutrina sã, aquela que a Bíblia nos ensina. Não é uma religião, mas é Deus de volta em sua palavra. Ore comigo neste momento e eu quero que você seja abençoado juntamente com nós. Senhor Jesus, nosso amado Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe o coração de cada um dos nossos irmãos que ouviram esta passagem da Bíblia, esta mensagem, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entregamos a Ti. Amém. Volte nos ouvir sábado que vem, neste mesmo horário, se assim o Senhor Deus nos permitir. E eu creio que Ele permitirá. Amém.